hadn't been a soldier since I was 19, and I still haven't learned how to wait for it. I wanted a mission for my sins. They gave me going on a mission like it before. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. I tried. Boa tarde, é um prazer estar convosco no Outro Olhar, na Rádio Cruzeiro, de Odivelas para o Mundo. Hoje vou-vos falar de uma associação, mais uma, já que em Portugal falamos de tantas associações e algumas delas nós temos dúvidas para que é que servem. Hoje vou-vos falar da Associação de Imprensa Estrangeira e é um nome que, à partida, nos identifica com um grupo de jornalistas e alguém que trabalha em prol da comunicação ao público em geral. É uma associação que existe há muitos anos, está num espaço público, está sediada no Palácio Foz. Não é por acaso, o Palácio Foz é uma referência de Lisboa, na Baixa Pombalina, e tem a particularidade de ter tido o primeiro cinema em Portugal, Plaza. Foi também a primeira sede do Sporting, foi ainda o primeiro cabaré em Portugal. Se isso não bastasse, paralelamente foi a primeira embaixada dos Estados Unidos. Esta associação foi criada no pós-revolução, corria aos anos quentes da libertação. Nesta conformidade e considerando que os próprios serviços que já existiam no Palácio Foz tinham a ver com a antiga censura criada na época de Salazar e onde era analisado minuciosamente as notícias que os próprios jornalistas podiam publicar, acabou por surgir do nada uma associação que é a Imprensa Estrangeira em Portugal. Uma associação muito eficiente, se considerarmos que tem uma direção presentemente composta por 11 elementos. Tem um presidente, uma vice-presidente, um secretário, um tesoureiro, 4 vogais, um conselho fiscal, um presidente e um vogal. E ainda uma secretária executiva. Será indiscutivelmente um grupo homogéneo e bastante musculado, 11 elementos. Mas 11 elementos para 58 associados. Consideramos que estes 58 associados têm ainda 22 que não exercem qualquer atividade jornalística. Nem fica provado que continuem com esta associação. Aparentemente constam nos cadernos, ou seja, se de 58 associados retiramos 22 que não estão legais, ficam-nos 36 associados. Em bom rigor, serão estes que estarão autorizados e poderão exercer uma atividade de jornalistas e de representantes da comunicação social. O que quer dizer que estamos perante uma associação ímpar e bastante eficiente, pois em cada 3 associados existe um elemento da administração para apoiar e ajudar. Sem dúvida que este governo tem que aprender com esta organização, porque é fantástica em termos de recursos e disponibilidade. Dos seus muitos associados, neste caso 58, que 9 deles utilizam como o seu interesse profissional ou residência a sala de imprensa estrangeira no Palácio Foz. O que é a sala de imprensa no Palácio Foz? A sala de imprensa no Palácio Foz é uma sala que foi criada por Mário Soares no ano de 1975 para os jornalistas que estavam em Portugal em circulação ou temporariamente a residir poderem ter um espaço de trabalho. E aí nasce a célebre AIEP, Associação de Imprensa Estrangeira. Ela nasce em 1975, na altura na Praça da Alegria. Apesar de ter havido muitas diligências, só em 78 esta instituição é oficializada. O seu objetivo principal era a proteção dos jornalistas e, ao mesmo tempo, apoiar os novos jornalistas que chegavam ao país. Nesta reunião, em abril, é debatida a criação de uma sede, que, volvidos 40 anos, ainda continua a ser discutido. Ou seja, volvidos 40 anos, ainda não se chegou a um consenso. Mário Soares manteve este espaço cedido no Palácio Foz a todos os jornalistas estrangeiros que chegavam a Portugal. Esta associação AIP viu nesta possibilidade a poupança de verbas, apropriando-se do espaço como uma pertença sua, facto que não corresponde à verdade, pois se trata de um espaço comum destinado a todos os jornalistas estrangeiros, independentemente de estarem filiados ou não nesta associação, nunca poderá ser um espaço que eles tutelam. Esta sala sempre esteve disponível para a imprensa estrangeira e teve um preponderante para todos os jornalistas. Numa época pré-história onde os mídia usavam o telex, os telefones, as cabines de gravação, o velho fax, nem se falava dos computadores, ainda se usavam máquinas de escrever. Claro que a evolução e as novas tecnologias devotaram este espaço para
praticamente ao obsoleto e à desertificação. Tanto mais que não houve investimento das entidades que tutelavam e assim os jornalistas passaram a deixar de usar este espaço como meio de trabalho, mas sim quase como um lugar de tertúlia, onde as velhas glórias de um tempo e de um espaço, que chegaram em Portugal em 70 e anos 80, foram ficando e ainda hoje residem. Falamos de jornalistas na casa de 80 anos. Se realmente fosse um espaço devidamente empregue e utilizado pelos jornalistas, ele seria utilizado por todos, independentemente de pertencerem ou não a esta associação. Mas não é verdade. Este espaço, por estar situado numa zona bastante nova, espaço maravilhoso de trabalho e com uma vista privilegiada sobre Lisboa, permite efetivamente fazerem-se determinadas reuniões políticas e partilhas com a classe política, que no fundo continua a ser a única forma de que a associação tem de se promover. Não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém, é uma alegria. Ou seja, não há nada para ninguém. Não há nada para ninguém se analisarmos concretamente o que é o trabalho destes senhores jornalistas da Associação de Imprensa Estrangeira, assim como a formação de que cada um deles tem. É muito subjetiva e discutível, porque se analisarmos um tempo da formação e da licenciatura em comunicação social é uma coisa recente. O que quer dizer que, em bom rigor, quem chegava aqui com uma indicação de alguém podia ser um jornalista em Portugal. Velhos tempos em que era ótimo. Mas hoje já não é assim. Ainda que há quem se agarra a um velho tempo e a um espaço que já passou. Mas como eu dizia, o material não só está ultrapassado, como há muitas coisas que estão ultrapassadas, nomeadamente a legalidade de determinadas atitudes e atos. É verdade que a classe política normalmente, em véspera de eleições, ou quando precisa de visibilidade. Portanto, esta classe em particular de jornalistas, no espaço de 1 ano, 2 anos, conseguiram ter 3 ou 4 reuniões com políticos. Recordo-me Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, quando se tentou promover para eurodeputada, de Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, quando resolveu fazer uma parceria com o Governo, ou ainda quando um ou outro assessor de um secretário de Estado de Finanças tentava promover um orçamento. Em termos políticos e em termos de peso, pouco ou nada. Mas claro, da política e dos mídias, todos conhecemos, não é novidade, nem nunca será. No entanto, o que é facto é que esta visibilidade que estes membros do AIP têm é pouca. E, grosso modo, estamos a falar de um quórum de 30 e poucos legalmente com o poder e a capacidade de exercer jornalismo. É simples, porque qualquer cidadão pode ir à Comissão da Carteira Profissional, que também fica neste espaço, sala oposta, onde esta associação usa o espaço como sendo seu, e vai analisar que no site existem 120 correspondentes estrangeiros acreditados em Portugal. Ora, se 120 estrangeiros correspondentes estão acreditados em Portugal e se temos 58, dos quais apenas 38 estão registados neste grupo, que associação de imprensa estrangeira é esta? Mas depois temos que analisar outras questões paralelas. Tem muito a ver com o facto de que se este grupo reduzido dos tais 38 de 120 acreditados, eles continuam a associar-se e se consultarmos o site, não só está ultrapassadíssimo, mas a única coisa que poderemos encontrar de positivo são meia dúzia de fotografias com alguns das figuras políticas preponderantes, como o nosso rei das selfies, o nosso ilustre Presidente da República. Pouco mais temos que isso. E agora perguntamos, então não é qual é a tua ou meu, que isso é do outro, qual é o interesse desta associação? Tem com certeza. Nada na vida é por acaso. O facto é que se esta associação foi iniciada em altura quente, em que havia o terror de que os comunistas ocupassem em Portugal e isto virasse uma colónia de Moscou, se os ingleses, os franceses, os espanhóis estiveram na presidência da associação nos 9 anos seguintes, estiveram aqui, ao analisarmos recentemente num site do Governo quais são os serviços que estão sediados no Palácio Foz, relembro que o Palácio Foz é um organismo que pertence à presidência do Conselho. É um edifício incluído. Gabinete para os Meios da Comunicação Social. Efetivamente, aliás, é um organismo que vem desde os anos 60. Depois temos um Observatório de Comunicação. Depois temos a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas. Depois temos a Inspeção-Geral das Atividades Culturais. Comissão da Classificação, da Documentação e dos Meios Artísticos. Temos a Cinemateca Júnior. Temos a Loja do Museu. Depois temos o Turismo de Lisboa.
E temos também um museu que ninguém sabe para que serve, porque não tem lá nada, mas que foi criado pelo nosso ilustre Relvas, o Museu do Desporto. Temos ainda uma esquadra pós-turistas que anda atrás dos carteiristas, mas temos uma coisa muito interessante, que é um organismo chamado Associação de Imprensa Estrangeira. Mas que organismo é esse? É que não existe. Num outro olhar, consultou e procurou entender qual a legalidade deste organismo e, ao consultarmos juridicamente todas as alternativas, concluímos que, afinal, esta EIP está como um serviço público num espaço que é tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, com funcionários pagos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O recheio de toda a estrutura e de toda a sala pertence igualmente a este Ministério e ainda é tutelado por um gabinete de informação associado à Secretária-Geral dos Negócios Estrangeiros. Fizemos várias diligências, tentámos obter a fundamentação legal e a sustentação para que esta associação abusivamente possa utilizar e intitular-se credora de um espaço que é pago por todos nós contribuintes, igualmente com funcionários pagos pelo Estado português, que somos nós os contribuintes, mas não encontramos resposta. Não foi possível encontrar qualquer fundamentação legal para este abuso desta associação, que num site se arvora como detentora de um espaço. Será que esta associação nos está a enfiar a touca? Ou será que é o governo que está a enfiar a touca? Não sei. A determinados elementos desta associação de jornalistas frequentar o espaço, entrar na sala e utilizá-la como espaço seu, sendo recusado o mesmo direito a outros jornalistas estrangeiros. Aí é-lhes exigido o cartão e, ao mesmo tempo, é-lhes exigido que estejam lá o funcionário que, afinal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a pagar para representar o espaço. A firma de segurança Prestibel, a ótica de qualquer jornalista, estamos a falar de um abuso muito grave. Acima de tudo, porque dos tais elementos da administração que eu falei, que é mesmo musculada, estão ilegais, a começar pelo seu vice-presidente e mais funcionários. Então, temos uma associação de imprensa estrangeira que está a representar os interesses dos jornalistas estrangeiros, que afinal não tem as suas carteiras reconhecidas e legais em dia. Mas como é que é possível? Estamos num país do terceiro mundo? Ou estamos num país da Europa? Ou estamos aonde? É curioso. São diligências que estão a ser feitas porque, após analisar, chegamos à conclusão que 3 ou 4 pessoas tiram dividendos, sendo jornalistas que nem estão acreditados nacionalmente, a trabalhar nas rádios portuguesas e a colaborar com a SIC, entre outras entidades, como jornalistas acreditados. Aí há uma questão. Que promiscuidade é esta? Claro que estaremos atentos e será uma matéria que vai ser desenvolvida, tanto mais que, num outro olhar, temos de que, para a semana, teremos em direto, em entrevista, com nada mais, nada menos, a doutora Diolinda Almeida. Diolinda Almeida, que é uma jornalista de renome, esteve ligado à Lusa, apresentou em comissões, atualmente é apenas a diretora do CENJOR, Centro Protocolar de Formação de Jornalistas. Trocando algumas palavras com esta diretora, vejamos qual a diferença do jornalismo de uma determinada época, aquele que poderá ser considerado um jornalismo reto, verdadeiro e de causa e serviço público, e o outro que apenas serve ou promove determinados interesses pessoais. José Ricardo teve um prazer imenso de estar convosco. Estive na companhia da Rita e do nosso amigo Armando Velho, do Luís Silva, que é sempre um grato prazer e uma fonte inspiradora para quem se inicia nestas lides, que é o meu caso. Num outro olhar, despede-se. Até para a semana. Rádio Cruzeiro, de Odivelas para o mundo e o mundo a ouvir-nos.